Pronto, gente. Boa noite. Boa noite. Então vamos lá. Eu vou desativar o som de todos, ok? Para que a gente possa começar o nosso estudo. Ok. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro dos Missionários da Luz. Nós estamos no capítulo 4 desse livro. Então, para que a gente possa dar continuidade a este estudo, nós vamos convidar a Adriana para fazer a leitura do exórdio de ambientação. O exórdio de hoje está no livro Caminho, Verdade e Vida, está no capítulo 84 desse livro. Tá? Mas antes da leitura do exórdio, a Adriana nos mandou a mensagem da nossa agenda, né, que nós lançamos esse ano, com 365 mensagens ditadas pelos autores espirituais, que nós colocamos para cada dia do ano. Então, a Adriana, nossa médium, ela pegou e abriu referente à mensagem para ler hoje, do dia 18 de maio. Mas antes de nós lermos o dia 18 de maio, o dia de hoje, 7 de fevereiro, traz uma mensagem de Emmanuel dita o seguinte: se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras. Né? Então, caminhar para a claridade é uma vocação que se desperta. Estar nesse estudo já é um caminhar deste. Então, continue, segundo Emmanuel, combatendo a sombra que ainda existe em nós. Ok? E no dia 18 de maio, a abertura da Adriana foi a seguinte mensagem, também ditada por Emmanuel, só que do livro Vinha de Luz, do capítulo 42. A mensagem é o seguinte: é imprescindível cooperarmos na objetivação dos propósitos divinos em nós próprios, compreendendo que se trata de lamentável abuso vivermos distraídos do trabalho que nos compete. Então, que nós não cometemos esse abuso e continuemos no caminho da iluminação. Convido então a Adriana para poder proferir o nosso exórdio de hoje. Ok, boa noite a todos. O exórdio está na página 183, 183. 84, capítulo Levantemo-nos. Traz a seguinte epígrafe: Levantai-vos, vamos-nos daqui. Jesus. Está em João, capítulo 14, versículo 31. Antes de retirar-se para as orações supremas no horto, falou Jesus aos discípulos longamente, esclarecendo o sentido profundo de sua exemplificação. Relacionando seus pensamentos sublimes, fez o formoso convite incerto no Evangelho de Jesus. Levantai-vos, vamos-nos daqui. O apelo é altamente significativo. Ao toque de erguer-se, o homem do mundo costuma procurar o movimento das vitórias fáceis, atirando-se à luta sequiosa de supremacia ou trocando de domicílio, na expectativa de melhoria efêmera. Com Jesus, entretanto, ocorreu o contrário. Levantou-se para ser dilacerado, logo após, pelo gesto de Judas. Distanciou-se do local em que se achava a fim de alcançar, pouco depois, a flagelação e a morte. Naturalmente, partiu para o glorioso destino de reencontro com o Pai, mas precisamos destacar as escalas da viagem. Ergueu-se e saiu, em busca da glória suprema. As estações de marcha são eminentemente educativas. Getsemane, o cárcere, o pretório, a via dolorosa, o calvário, a cruz, constituem pontos de observação muito interessantes, mormente na atualidade, que apresenta inúmeros cristãos aguardando a possibilidade da viagem sob as almofadas de luxo do menor esforço. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Adriana, pela leitura do exórdio de ambientação. Então, uma vez ambientados pelas palavras ditas por Emmanuel,
nós convidamos Liana para poder proferir a prece de início. Mais uma vez, aquele convite para que fechemos os nossos olhos, aqueles que assim desejarem. Amado Mestre Jesus, Deus, nosso Pai Celestial, pedimos permissão, Mestre, para que mais uma vez possamos aqui reunidos conseguirmos, através de Tuas palavras, abrir os nossos caminhos e os nossos corações, para que aprendamos a interpretar e a usar cada ensinamento aqui mostrado em nosso benefício, tanto individual quanto coletivo. Estejamos com os nossos corações preparados para as situações difíceis, sabendo que através dessas dificuldades é que vamos aprender a crescer espiritualmente e nos aproximarmos cada vez mais da felicidade prometida junto de nosso Pai, diante dessa escada evolutiva que buscamos subir em todos os dias de nossa vida. Que cada palavra aqui nos transforme, que os nossos corações estejam abertos e que nossas atitudes sejam cada vez mais voltadas para a Tua luz e para os ensinamentos aqui que chegam até nós através dos irmãos que aqui se reúnem e através daquele que assume a coordenação dos nossos trabalhos. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Liana, pela prece de início. Liana, pela leitura do exórdio. Todos pela presença. E vamos começar o nosso estudo. Então, é bom lembrar, né, que esse estudo é um estudo que não tem fim, é um estudo contínuo, todas as quartas. E nós estamos utilizando para esse estudo agora o livro Missionário da Luz, terceiro livro da série André Luiz, que começa com o Nosso Lar, que vem para os Mensageiros, e depois Missionários da Luz, André Luiz do Mundo Espiritual. E lembrar que no planejamento reencarnatório foi muito difícil nós nos reunirmos para combinarmos esse encontro. Cada um de nós tivemos que passar por situações diversas, em locais diversos, para podermos chegar a encontrar nesse ponto. Então, que nós mantenhamos o compromisso estipulado lá em cima e nos reencontremos todas as quartas-feiras aqui, porque isso é um ponto de luz para cada lar que está desenvolvendo o estudo. É um ponto de abrigo para os irmãos espirituais, de reunião para os irmãos espirituais de luz, para que eles possam trabalhar. Ok? Trabalhar com os irmãos necessitados, em nós e em nosso lar, principalmente. Pois não, Adriana? Então, Marcos, você falando agora, era justamente isso que eu ia comentar. Quer dizer, eu estava pensando em comentar, né? Talvez eu nem comentasse se você não tivesse falado. Eu Você estava transmitiu pensando, no pensamento, né? Do seu sentido, né? eu estava pensando justamente na nossa responsabilidade com esse estudo. Porque segunda-feira, como todos sabem, Marco deu uma palestra para o título, Marco, era Jesus nos dias atuais, o título da Vencendo os desafios dos dias atuais. Isso. Aí ele falou sobre como a gente pode seguir os passos de Jesus nos dias atuais. Aí, quando eu faço a leitura, abro a leitura do exórdio, a passagem é de Jesus. Aí, quando eu abro a agenda, a imagem é de Jesus. Eu até conversei com o Marco. Eu disse, nossa, aí eu fiquei tão pensativa, assim, que tamanho é a nossa responsabilidade com esse estudo, de cada um, né, de nós. Porque não é à toa que nós estamos aqui, né? Então, principalmente depois que eu vi o filme, toda aquela preparação que se tem, os mensageiros, que todos nós aqui somos mensageiros da Boa Nova, do Evangelho. Aí eu fiquei pensando, que eu disse, meu Deus, a gente não pode falhar nessa missão que nós temos, né?
porque, como o Marco bem falou, não foi fácil a gente se encontrar para fazer esse estudo. Eu fiquei muito reflexiva nisso e também com um pouquinho de medo de falhar na missão, entendeu? Verdade. Quem quiser assistir, tá, essa palestra, é só entrar no Instagram do Centro Manuel Nicodemos, tá lá no WhatsApp, lá nas conversas anteriores, e está gravada lá, tá? É só clicar lá e assistir. Eu conto nessa palestra como que é difícil, né, chegar no espiritismo, né? Como que é difícil. Então, eu vou dando os roteiros que foram chegando para mim, para me conduzir nessa vida, tá? Pois não, Kelly? Um comentário aqui que eu gostei bastante do seu primeiro contato com a espiritualidade. Foi muito bacana. Gostei demais. Conta para o pessoal ficar curioso saber, ir lá e assistir a palestra. Os 7 anos foi maravilhoso o seu encontro. Eu contei o seu encontro espiritual para todo mundo, viu? Da minha casa, eu fui narrar. Olha, o professor contou como foi que ele descobriu a espiritualidade. Foi assim. Todo mundo ficou... né? Depois teve outras, também contei, né? Narrei cada um dos seus encontros, né? Até você se tornar a pessoa que é. E hoje, tem um recado para você. Teve um ponto de luz para mim hoje, lá no local que eu estava. E Nilton mandou dizer que ele cumpriu o seu pedido, viu? Ah, muito bom. Ele fez, foi top, bom. viu? Ele diga para ele que eu fiz tudo que ele pediu. Excelente, muito bom. Obrigada. Deu tudo certo. Então, vamos lá, gente. Vamos começar, né? Vamos recomeçar o nosso estudo. Então, vou desabilitar o som aqui de todos, para não ter interferência. Quem quiser e deve comentar, tá? Então, só abrir o som, falar, pode clicar, levantar a mão, que a gente abre, porque o estudo é um estudo participativo. O estudo só é rico quando é com a participação de todos. Então, vamos lá. Então, nós paramos aqui no capítulo 4, num parágrafo, nós temos aqui o capítulo 4, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, acho que 13º parágrafo e tal, mas na minha folha aqui é o item 4.3, o numerado da folha, tá? Então, eu vou ler e nós já fizemos um comentário. Onde nós não comentamos, eu começo, tá? Pois não, Manu? Eu marquei aqui a organização fisiológica. Organização fisiológica. Tá bom. Tá. Então, vamos lendo até a gente chegar, tá? Tá em qual item, Malu? Olha, que eu vejo aqui pelo iPad, né, onde tem o livro, começa assim. Tá Depois fala cólera, intemperança, os desvarios do sexo, tá. Depois tem o... Isso aí, é isso aí mesmo. As viciações. Isso. Tá? Então, eu marquei a organização fisiológica, eu vou até desmarcar já. Tá. Então, eu vou ler até chegar aí, tá? Tá. Então, vamos lá. No capítulo 4, chamado de vampirismo, ele começa a explicar para a gente o que é o vampirismo. Por que ele está explicando isso? Porque nos capítulos anteriores, ele está mostrando no centro espírita aqueles irmãozinhos que estão se propondo a exercer a mediunidade com Jesus, né? Só que esses irmãozinhos, eles não se preocupam no preparo anterior, né? Eles não se preocupam na elevação moral, na eliminação, né? Na eliminação das suas angústias, dos seus defeitos, que precisam ser eliminados. Então, com isso, tem a falência mediúnica, né? A dificuldade de se conectar. Então, eles dão vários tipos, da viciação no sexo excessivo, né? Da a glutonaria, por exemplo, uma pessoa que come muito antes de ir para fazer o trabalho mediúnico. E com isso, essas pessoas, elas
situam, como elas não se preparam, elas se situam predispostas a irmãozinhos das camadas mais inferiores, né? Porque elas não cuidaram da sua elevação espiritual. E o ato da gente abrir, se tornar vulnerável, né, à região inferior, nós nos tornamos vulneráveis como se fosse a parasitas, né? Aqueles parasitas, nós até comentamos, né? Aqueles parasitas do nosso corpo. O que é parasita? É aquele pequeno ser que usam do nosso corpo, utiliza os nossos nutrientes, tira da gente os nossos nutrientes que nós necessitamos. Por exemplo, a lombriga, né? Chamado Ascaris lumbricoides, um dos parasitas mais comumente conhecidos. Então, o vampirismo é um ato parasitário da energia vital da pessoa. Por quê? Porque os irmãozinhos desencarnados, muito presos às suas viciações inferiores, eles necessitam de usurpar aquela energia daqueles irmãozinhos que também estão pegos nessas energias, nessas viciações. Tá? Então, por isso que é vampirismo. Que estão no mesmo padrão vibracional, não é, Marco? No caso, essas pessoas estão no mesmo padrão vibracional dos irmãos inferiores. Exatamente, né? Por isso que quando a gente se mantém alguns vícios que nos abaixa vibracionalmente, né? Vício é qualquer, por exemplo, manifestação que te leva a baixar seu padrão vibracional. Por exemplo, um mau pensamento contínuo. Tá? Então, vamos lá. Então, aí Alexandre fez um intervalo na conversação, dando a entender que expusera a preliminar de mais sérios esclarecimentos, aqui no livro. Você não ignora que no círculo das enfermidades terrestres, cada espécie de micróbio tem seu ambiente preferido. O pneumococo aloja nos pulmões, o bacilo de Ebert nos intestinos, o bacilo de Klebsiella se localiza nas mucosas, provocando a difteria. Em condições especiais, proliferam os bacilos de Hansen e de Koch. Nós vimos tudo isso, foi um estudo microbiológico, nós fizemos no encontro passado, né? Acredita você que semelhantes formações microscópicas se circunscrevem apenas à carne transitória? Não sabe que o macrocosmo está repleto de surpresas em suas formas variadas, quando nós falamos do macrocosmo, das galáxias, né? No campo infinitesimal, as revelações obedecem à mesma ordem surpreendente. André, meu amigo, as doenças psíquicas são muito mais deploráveis. Então, nós falamos como que as doenças psíquicas são deploráveis, arrasando o nosso espírito. E aí, começamos hoje. Tá? A patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos. Cólera, intemperança, desvarios do sexo, as viciações. Então, aqui ele começa a nos citar exemplos do que vem a ser a patogênese da alma. Então, o que é a patogênese da alma? Gênese é origem, pato é doença. Então, patogênese é a origem da doença. Então, estou mostrando o seguinte, quais são os pontos que originam a doença em nossa alma? São vários. Aqui ele dá exemplo de 4, pelo menos, né? Então, 4 exemplos de pontos que dão origem a doenças da nossa alma. A cólera, né? A cólera, enraivecer muito facilmente, ou seja, todo momento que você se enraivece, você abaixa o seu padrão vibracional. Isso não tem como, gente. Não tem como se colerizar sem baixar o padrão vibracional. Porque se você está com o padrão vibracional elevado, você fica em paz, você fica em calmo, independentemente das agressões que a gente recebe. Então, quando a gente se encoleriza, a gente, além de degradar o nosso estado fisiológico, por quê? Porque a cólera, a raiva, né? Ela lança energias, nós vimos isso, né? Que são os micróbios psíquicos. Então, o Chico Xavier, através de André Luiz, ele lança uma nova modalidade de microbiologia psíquica, né? Então,
esses desacertos do nosso pensamento, do nosso espírito, né? Como a raiva, lança micróbios psicológicos que invadem todas as energias que estão nas nossas células. Por isso que quando a gente se enraivece constantemente, a nossa imunidade acaba, degrada, né? E, além disso, além de degradar o nosso estado fisiológico, a cólera, ela degrada o nosso espírito. Ela é uma originadora de doenças da alma. Então, nós adoecemos espiritualmente se nós nos permitimos encolarecer com raiva, enraivecer constantemente. Outro é a intemperança, né? Intemperança são os desequilíbrios, né? A saída do ponto de equilíbrio, né? Isso que é intemperança, né? Também origina doenças da nossa alma. Outros desvarios do sexo, né? O que é o desvario do sexo? O sexo, ele é sagrado. O sexo, ele é sagrado. E aí nós nos lembramos, numa entrevista de Chico, né? E aí nessa entrevista de Chico, perguntaram para o Chico, o sexo é proibido antes do casamento? Perguntaram para o Chico. Aí Chico só respondeu assim para ele, meu querido, deixa eu habilitar aqui para entrar. Então perguntaram para o Chico, o sexo é proibido antes do casamento? Aí Chico respondeu para ele assim, meu querido, se não houver amor, não vale a pena nem o sexo e nem o casamento. Então, é isso. Se tem amor, é o ponto de equilíbrio. Né? Então, o sexo não é problema nunca, muito pelo contrário, o sexo foi a solução. Né? A solução, porque a solução que a espiritualidade criou para que pudesse se conjugar o homem com a mulher e desse, né, prosseguimento à reprodução, à biologia. Né? Então, foi uma criação espiritual o sexo, que pertence ao quê? A nós, encarnados, nos mundos inferiores. Por quê? Por que nos mundos inferiores? Porque o espírito não tem sexo. O espírito não tem sexo. Né? Então, o sexo pertence à Terra. Porque precisamos biologicamente da união do gameta masculino e gameta feminino para proliferar a biologia. Mas o espírito não tem sexo. Então, o sexo faz parte do nosso mundo inferior. Na espiritualidade não tem sexo. Na espiritualidade tem amor. Os espíritos se amam. Os espíritos se amam. Né? E nós precisamos ainda da conjugação sexual. Por quê? Porque nós ainda não nos atraímos por amor. Nós nos atraímos por desejo. Não é verdade? Nós nos atraímos por desejo. Um desejo que, com o relacionar, prolifera o amor. Né? Então, o sexo faz parte de nós, da nossa encarnação. Ok, então vamos continuar. Então, ele dá aqui para a gente essas ideias de patogênese da alma, de pontos que podem culminar nas doenças da alma. A cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, ou seja, os sexos desviados do seu fim, sagrado e bonito, né? As viciações, aí viciações de qualquer tipo, tá, gente? Seja as viciações bioquímicas, né? Através das drogas, sejam lícitas quanto as ilícitas, né? As drogas lícitas, o álcool, o cigarro, as drogas ilícitas, as vários matizes de drogas, mas como também as viciações, por exemplo, do nosso pensamento. As viciações de nós nos acharmos que somos inferiores a todos e a todo momento. Isso é uma viciação, é um pensamento degradativo, né? O pensamento o pensamento desorganizado para o lado ruim das coisas, né? Muitas das vezes nós centralizamos a nossa visão em coisas ruins, ao passo que o que está sendo bem feito, a gente não está conseguindo visualizar as coisas belas da vida. Então, os vários tipos de viciações
correspondem pontos de origem de doenças da alma, são pontos de patogênese da alma, tá? E aí nós conversamos no encontro anterior sobre o médico, né? Sobre o médico incorporado em uma das sessões de Chico, e esse médico chamava Dias da Cruz. E esse médico Dias da Cruz, nessas sessões de incorporação, ele traz mensagens que estão expostas num livro chamado Instruções Psicofônicas de Autores Diversos. E Dias da Cruz, assim, no capítulo 34, chamado Parasitose Mental. Então, a patogênese da alma, ela advém dessas parasitoses mentais que nós permitimos que esses parasitas se instalem em nossa mente. Então, nós temos parasitas biológicos e temos parasitas mentais. Intemperança, cólera, viciações da mente, isso tudo são parasitas mentais. Então, esse médico, Dias Cruz, ele traz para a gente o seguinte, desencarnado, traz a mensagem para Chico, para nós hoje. Dias da Cruz, ele nos diz o seguinte: imprescindível, assim, é viver em guarda contra as ideias fixas. Então, o patogênese da alma é o chamado monoideísmo. Monoideísmo são essas ideias fixas. Por exemplo, é muito comum, né, quando a gente termina um relacionamento que foi muito difícil na vida da gente, a gente tem um monoideísmo por muito tempo, né? Para sair é difícil, porque a gente, durante o dia inteiro, a gente tem aquele monoideísmo. Nossa, me deixou, eu não consigo viver sem a pessoa. Isso é um monoideísmo, isso é uma ideia fixa, né? Uma ideia fixa. Então, e aí, ideias fixas como tudo. Quando a gente perde, por exemplo, algum projeto que a gente estava desempenhado, sem saber que aquilo lá na frente era importante para a nossa progressão, né? E aí eu contei, né, lá nessa palestra lá, um grande projeto que eu, a princípio, tinha perdido, né? Então, é o monoideísmo, você se deixar ficar reverberando por aquilo que passou. Então, é imprescindível, segundo Dias Cruz, viver em guarda contra essas ideias fixas, apressivas ou aviltantes, que estabelecem ao redor de nós maiores ou menores perturbações, sentenciando-nos à vala comum das frustrações. Então, esse monoideísmo, quando se instala em nós, vai nos jogando para uma vala das frustrações, que é a vala das regiões inferiores. Porque você fica frustrado quando você acha que você está derrotado. Quando você acha que você não é aquela pessoa bacana que você achava que era. Então você vai para a zona das frustrações. Você distancia da herança divina que Deus te deu. Né? Que herança divina que Deus nos dá? Nós somos trilhões de células e cada célula nossa é um agregado de amor do surgimento do universo, do Big Bang. O Big Bang foi uma explosão de amor que originou átomos, que originou moléculas, e cada célula são compostas por trilhões de moléculas. Então, cada célula nossa é uma explosão de amor divino. Então, quanto nós nos distanciamos, através do pensamento, desse ser divino que nós somos, repletos de amor, isso nos faz abaixar nossa vibração. E nós entramos na vala comum daqueles irmãozinhos desencarnados que estão no mesmo pensamento e precisam compactuar com aqueles que estão nesse pensamento para tirar a energia deles. Então é preciso, segundo esse médico, nós vivemos em guarda contra as ideias fixas, que estabelecem ao redor de nós maiores ou menores perturbações que sentenciam-nos à vala comum da frustração. Toda forma de vampirismo, o que é vampirismo, mais uma vez? É esse parasitismo espiritual, mas é um parasitismo espiritual quando nós nos deixamos ser parasitados, quando nós invadimos a região do parasita. Né? Então, toda forma de vampirismo está vinculada a uma mente deficitária, lógico, que a mente que está faltando algo,
Mente deficitária é a mente que está faltando algo. Faltando o quê? Deus. Mas não é que Deus está fora, Deus está em nós. Mas está faltando nós nos conjugarmos com Deus. Permitir que Deus se opere em nós. Através das leis divinas ou morais. Primeira lei, lei da adoração, elevação do pensamento. Então, a mente deficitária, aquela mente que predispõe ao parasitismo, é aquela mente que nós ficamos fora desse local divino que nós somos. Ok? Então, continua diante das cruzes. Então, vampirismo relacionado a essa mente deficitária, que se rende desajustada às sugestões inferiores que a exploram sem defensiva. Então, uma vez que a gente permite que nossa mente fique deficitária de Deus, de boas ações, de boas obras, de bons pensamentos, de boas leituras, né? Quando a gente permite ficar nesse déficit, nós nos entregamos sem defesa a parasitas que necessitam dessa energia. Usemos desse modo, então um dia fala dias da cruz, aí como médico espiritual, usemos desse modo na garantia de nossa higiene mentopsíquica. Então, usemos, então, para garantir o equilíbrio, a higiene é a limpeza de nossa mente, os antissépticos. Por quê? Quando a gente não quer que o micro-organismo invada o nosso corpo, nós passamos antissépticos. Então, anti significa contra. Sépticos é de sepse. Sepse é a proliferação no corpo de micro-organismos. Então, antissépticos são medidas para que evite que os micro-organismos não se espalhem no nosso corpo. Por exemplo, nós utilizamos antissépticos bucal, né? Gargarejo, cepacol, tem ali álcool, mata alguns micro-organismos. Quando a gente vai coletar sangue, a gente faz a antisepsia, né? O que é a antisepsia? É passar álcool na pele para que os micro-organismos não invadam o nosso organismo. Então, Dias da Cruz está falando, nós devemos utilizar contra os irmãozinhos inferiores que se utilizam da técnica de vampirismo, nós temos que utilizar, e eles são parasitas, antissépticos. Para que são antissépticos? São ações que bloqueiam a entrada dele em nossa mente. E que ação é essa? Então, ele dá o remédio. Que remédio que é esse? Então, o Dia da Cruz nos fala que esse remédio antisséptico é o Evangelho. É o Evangelho. E como o nosso estudo ele é fundamentado no Evangelho, é o Evangelho no lar, o nosso estudo são vários litros de antissépticos que recaem sobre o nosso espírito toda quarta-feira. Então, é necessário utilizar esse antisséptico. E aí, Dias da Cruz falou. Então, dentro desse estudo do Evangelho, quais são os antissépticos, as fórmulas dos antissépticos? A primeira formulação que tem dentro desse antisséptico dentro do antisséptico do Evangelho. Primeira formulação, bondade para com todos. É eu ser bom para com todos. E aí a gente lembra que isso é caridade, né? Questão de caridade, questão 868 do Livro dos Espíritos. O que é caridade? É aquele bip que tem que bater no seu coração sempre. Bip. O que é bip? Né? O B de benevolência para com todos e de indulgência para com as imperfeições alheias e P de perdão. Então, benevolência para com todos é isso. É bondade para com todos. Então, benevolência é o melhor antisséptico contra o vampirismo, contra o desajuste de nossa mente. Então, se eu estou propenso a me abalar mentalmente, ou se eu estou abalado mentalmente, saia de casa, vai ser bom para com o próximo. Vai fazer uma visita a um amigo que precisa, vai deixar o amigo falar dos problemas dele, sem você vociferar sobre ele os seus problemas, né? Então, bondade é isso, ser ouvidos também. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um tópico que fala sobre caridade moral,
caridade moral é saber ouvir o próximo, né? Então, uma das composições, bondade para com todos, desse grande antisséptico do Evangelho. A segunda composição, trabalho incansável no bem. Trabalhar no bem, gente. Trabalhar no bem. Mas eu estou aposentado. Aposentado é material. O nosso trabalho é o trabalho espiritual. O que é o trabalho espiritual? É o que você fazer no bem. Se eu vou preparar um café da manhã, eu vou preparar um café da manhã do bem. Eu vou preparar aquele café fazendo a minha oração com gratidão, espantando meus pensamentos perniciosos, agradecendo a Deus, pedindo a Deus que me ilumine meu caminho, como que eu posso ser feliz, como que eu posso ajudar o próximo. Está fazendo um café no bem. Eu vou arrumar minha casa, eu vou arejar minha casa, vou abrir minha casa, permitir que o vento, né, se espalhe sobre ela, agradecendo a Deus essa brisa divina que penetra. É o trabalho no bem. Eu vou sair para fazer uma compra para minha casa, eu vou no mercado, vou dizer um bom dia, vou agradecer o caixa. Isso é trabalhar no bem. E isso é antisséptico, um dos componentes do Evangelho. Bondade para com todos, trabalho incansável no bem. Outro grande componente, otimismo operante. Mas é ter um otimismo operante. O que é ter qual que é a diferença entre ter otimismo e ter otimismo operante? Otimismo é eu pensar, não vai dar certo. Otimismo operante é eu pensar, vai dar certo e eu vou fazer isso, né? Então, estava conversando com uma amiga, né? Falando sobre a agenda que nós temos, né? E essa agenda, o que é uma agenda? Uma agenda de formato diário, que vem a mensagem do autor espiritual, e tem que ser como um diário mesmo. Você vai colocar o quê? O otimismo operante para o seu dia. O que é meu otimismo operante para hoje? Ah, eu quero trabalhar no bem. Vou fazer como? Eu vou na casa da minha amiga e vou visitá-la. Ah, eu quero combater os meus maus pensamentos. Como que eu vou combater? Assim que vier um pensamento que não me agrada, eu vou recitar esse trecho do Evangelho. Já decoro um trechinho e já vai ajudar a decorar um trecho do Evangelho. Vem o pensamento, esse pensamento não é para mim, não. Então, né, recito um trecho do Evangelho. Né? Recito o trecho do Evangelho. E aí eu recomendo o trecho que nós falamos lá na nossa palestra, do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do versículo 22. O que é o Evangelho, esse versículo? Cristo diz através de Mateus: se os seus olhos forem bons, o seu corpo será luz. Então, o que é os olhos ser bons? É nós observarmos o lado bom das coisas. Então, treinar isso. Eu quero sair, eu quero encontrar uma flor no meu caminho. Então, você vai procurar uma flor. Foi difícil de encontrar uma flor no seu caminho, senão está faltando flor. Então, vai e planta. Planta uma florzinha no seu caminho. Tem gente que quer ver flor e tem que plantar flor também, né? Então, planta uma florzinha no caminho. Vai sair, vai começar a ver que ela está crescendo. Então, isso é o otimismo operante. Então, escreve na sua agenda. Eu quero ver uma flor no meu caminho. Eu vou plantar uma flor hoje. Otimismo operante. Outro antisséptico, dever irrepreensivelmente cumprido, né? Eu coloquei o otimismo operante. Escrevi, quero isso e vou fazer isso. Agora eu vou cumprir. Então é pegar aquela relação e cumpra. Então não faça uma relação grande. Faça uma relação pelo menos com 23 itens. E tem um para a parte da manhã, e tem 2 para a parte da tarde, e tem 3 para a noite. Um item para cada parte do dia já é o suficiente. Então, para amanhã, eu vou fazer isso. Para a tarde, eu vou fazer isso. Para a noite, eu vou fazer isso. Então, vamos cumprir. Se cumprir 3 itens no dia, tá de bom tamanho. E aí, cada dia, você vai pegando a agenda anterior, a folha, eu cumpri isso, olha, eu cumpri. Lá do mês anterior, vai passando, olha como é que eu cumpri. E começa a ficar automático, gente. E gerar automatismos de coisas boas para nós. Então, dever irreversivelmente cumprido. Outra, sinceridade. Sinceridade para conosco mesmo, para com as outras pessoas, sermos sinceros conosco, sobre nós, né? Boa vontade, esquecimento integral das ofensas recebidas. Isso é um antisséptico muito importante.
só é ofendido quem se deixa ofender. Cristo nunca se ofendia, porque estava além daquilo, Deus nos compreendia como seres imperfeitos que somos. Tanto é que bateram a face de Cristo, ele dava outra, porque aquilo não a ofendia. A vibração dele era lá em cima. Ele sabia das nossas inconsequências, né? Então, é isso, esquecimento das ofensas. Fraternidade simples e pura. Fraternidade é o simples ato de você amar porque você não conhece. Amor fraternal é isso, aquele amor que você dispensa porque você não conhece. É você querer que a outra pessoa que passa por você tenha um bom dia, tenha luz no caminho, né? Isso é fraternidade simples e pura. Então, todos esses antissépticos, o Dia da Cruz fala que constituem sustentáculo de nossa saúde espiritual. Então, está aí a receita. Está aí a receita de medicamentos para a nossa saúde espiritual e para que nós não entremos nas zonas do vampirismo. E aí ele conclui: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, recomendou o divino mestre. Caminhai como filhos da luz, ensinou o apóstolo da gentilidade. Então, caminhar como filhos da luz é ser luz. Para ser luz, seguir Cristo em Mateus 6, capítulo versículo 22, ter os olhos bons para que o nosso corpo seja luz. Enxerguemos tudo com os olhos bons da nossa alma. Tá? Então, é isso aí que nós tínhamos que comentar a respeito desse primeiro item sobre a patogênese da alma. Então, nós falamos que causa as doenças da alma, mas falamos de como que nós podemos combatê-la, os antissépticos do Evangelho. Alguém tem algum comentário? Não, quero, não. Não, é só como o Marco falou, B-I-A, né? BIP, né? BIP. Então, todos nós temos que aprender a bipar o coração. Vamos bipar o nosso coração. Exatamente. Né? Bipar o coração. E o coração bipar, deixar o coração bipar na nossa mente também, né? Vai ficar bipando na nossa mente. Mente bipada, coração bipado. Espírito bipado. Uhum. Aí, para isso, a gente pode seguir o Evangelho segundo Mateus, né, capítulo 26. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Por isso que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso que a gente não tem que se punir, gente, por ter pensamentos desviados durante o dia. É normal, porque nós somos imperfeitos. É normal, isso é resquício do nosso processo evolutivo. Vem os pensamentos ruins para que nós possamos combatê-los, né? Então, nós não temos que ser rigorosos conosco mesmo, mas sim vigiantes. Não rigorosidade, mas sim vigiar, né? Vigiar os nossos pensamentos. Muito bem lembrado, Adriano. Então, vamos continuar, né, nesse capítulo. Então, a patogênese da alma está dividida nestes quadros dolorosos, que são de vários matizes, formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Quase sempre o corpo doente assinala mente enfermiça. Então, esses pensamentos, esses distúrbios, eles plasmam situações ruins para a gente. Isso é real. Quando nós estamos com pensamento deficitário, pensando em coisas ruins, automaticamente essas coisas ruins vão se concretizando. Isso é real, né? Isso é real. Eu tenho uma mediunidade nesse sentido muito forte, muito forte. Então, assim, eu volta e meia, eu penso em falar com a pessoa está do meu lado, já passando perto de mim. Mas é muito repetitivo isso, o pessoal fica assustado, trabalha comigo. Então, já algumas vezes, eu tenho um jardim no laboratório, né? Que eu chego lá no jardim precisando resolver uma situação, e o jardim, uma região, né, muito energeticamente favorável, né? E eu pego o telefone, na hora que eu estou ligando para a pessoa de costas, assim, para onde passam as pessoas, voltando para o jardim, eu escuto o telefone tocar nas minhas costas.
quando eu olho, a pessoa está atrás de mim. Porra, você está me ligando? Volta e meia acontece isso. Mas por que isso, gente? Mas por que isso? É a prática, no caminhar. No caminhar, nós controlando, né, o que nós queremos para nós que aconteça, nós estudando, nós lendo, né, ao ler instruções enobrecedoras. Então a gente começa a ter isso, juro espiritual, para que as coisas no bem se solidifiquem, no bem, né, no bem se solidifiquem. Então, isso é muito importante. Então, mas quando a gente não está se permitindo esse trabalho harmonioso, se desvirtua, se desconecta desse trabalho, a gente tende a entrar na doença da patogênese da alma. E aí, quase sempre, o corpo doente assinala a mente enfermiça. Lógico. Então, Emmanuel, no livro Alma e Coração, então tem um livro de Emmanuel chamado Alma e Coração. O capítulo 11 desse livro chama A Tua Mente. Então, o recado de Emmanuel que quer dar para a gente hoje aqui é o seguinte: entre os cuidados devidos ao corpo e à alma, trabalhemos o nosso corpo, trabalhemos a nossa alma. Recordemos o problema da habitação. Quanto mais instruída a pessoa, mais asseio na moradia. Isso é interessante, né? Então, como se fosse o nosso corpo é a nossa casa. Então, quando nós moramos, temos a nossa casa física, material, né? Casa física, material. Então, quando nós limpamos a nossa casa, né, nós asseamos a nossa casa, deixamos a nossa casa limpa, higienizada, não é isso? E aí, com o corpo da gente é a mesma coisa. Mas essa higienização do corpo é através da instrução, gente. Através da instrução, através do estudo que eleva, que dignifica, através de uma conversa. A própria conversa no bem é uma conversa instruída, né? Então, nos diz Emmanuel que quanto mais instruída a pessoa, mais asseio essa pessoa tem. Moradia interna dela, do seu corpo. Nem sempre a residência é rica do ponto de vista material. Vê-se aí, contudo, limpeza e ordem. Não é isso? Sou pobrinho, mas sou limpo. Né? Quantas casas, né? Eu morava na casa dos meus pais, casa de chão, não tinha piso. Mas minha mãe deixava a casa impecável sempre. Sempre. Né? Aí depois, um avanço, foi quando conseguiu colocar taco na casa. Nossa, era uma beleza. Então, minha mãe encerava aquela casa diariamente. Era uma casa enceradíssima, né? Então, diz Emmanuel que nem sempre a residência é rica do ponto de vista material, mas vê-se aí limpeza e ordem, segurança e bom gosto. É imperioso, porém, que o senso de higiene e harmonia não se fixe unicamente no domicílio externo. Necessário que semelhante preocupação nos alcance o pouso íntimo, a nossa mente. A mente é a casa do espírito. Como acontece em qualquer vivenda, ou seja, em qualquer casa que a gente habite, a nossa mente possui muitos compartimentos com serventia para atividades diversas, né? A nossa casa, vários quartos, o banheiro, cada lugar, a gente faz uma coisa, sala de TV, né? Nossa mente é a mesma coisa. E às vezes nós sobrecarregamos as dependências de nosso lar interior com ideias positivamente inadequadas às nossas necessidades reais, né? Sabemos que uma casa, por mais simples, deve ser arejada e batida de sol para garantir a saúde. Olha a força do sol aí, né? Pondera, diz Emmanuel, quanto a isso, e não guardes ressentimentos e nem cultives discórdias no campo da própria alma. Aí ele traz aqui as medicações. Traz 3, 4, na verdade. Então, trabalhar espiritualmente, fazer tudo fazendo bem, para o bem do próximo, para o bem da gente, né? Para deixar a nossa casa certa, para trabalhar. Então, trabalha nesse ponto. Estuda, leia coisas nobres, obras edificantes. Nós temos só de Chico Xavier 412 obras. Nenhuma encarnação a gente consegue ler a metade, estudar a metade. Não tem como. Então você tem uma obra aí para a vida inteira. Então, trabalha, estuda,
faze o bem. Faz o bem, levanta, coloca o seu objetivo. Qual o bem que eu vou fazer hoje? Um só. Então faz. Esquece o mal. Qual que é o mal que eu vou esquecer hoje? Que eu não quero lembrar. Não quero lembrar disso. Não vou lembrar. Vem o pensamento. Leio mentalmente o versículo do Evangelho. Então trabalha, estuda, faz o bem, esquece o mal, a fim de que te arregimentes contra o nevoeiro da ignorância, a fim de que a gente crie condições para ficar contra o nevoeiro da ignorância. Ignorância, gente, é falta de conhecimento, tá? É falta de conhecimento. Então, fazendo isso, a gente vai se garantir não entrar nesse mundo da ignorância, da carência de conhecimento. Tua mente é tua casa intransferível. Então, cuidemos da nossa mente. Se nós cuidarmos da nossa mente, o nosso corpo não vai ficar doente. Ok? Então, vamos continuar, se ninguém tem nenhum comentário para fazer. Então, veja como que é muito rico essas entrelinhas, né? Então, a gente tem que... O objetivo é isso, é nós, nas entrelinhas, pegarmos as mensagens dos autores espirituais. Então, vamos lá. Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. A organização fisiológica, segundo conhecemos no campo das cogitações terrestres, não vai além de vasos de barro, dentro do molde pré-existente do corpo espiritual. Então, a gente é um corpo de barro, dentro do molde do corpo perispiritual. O nosso perispírito, antes de encarnar, é ele que vai confabulando o corpo que ele necessita. É o perispírito. O perispírito tem que trazer as informações do planejamento reencarnatório, compromisso. Né? Então, pré-existente do corpo espiritual. Atingindo o molde em sua estrutura, pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso refletirá imediatamente. Então, se a gente permite que as vibrações inferiores atinjam o nosso corpo, ele vai refletir isso. Ele vai refletir essas vibrações inferiores. Então, Alexandre, né, o instrutor, está falando com o André Luiz. Então, veja que o André Luiz traz para a gente, já trouxe 3 instrutores diferentes, né? Do nosso lar, ele trouxe Clarencio, a maravilha de Clarencio no nosso lar. Ele trouxe do nosso lar 2, que são os mensageiros, Aniceto, maravilha do Aniceto, né? Estou falando de Edson Celular não, viu, gente? Estou falando do Aniceto, maravilha do Aniceto, não do Edson Celular. E o terceiro, Alexandre. Olha a bagagem de Alexandre ensinando para André Luiz, ensinando para a gente, né? E aí, André Luiz dá a sua compreensão, né? Aí, André Luiz, compreendi aonde o instrutor desejava chegar. Entretanto, as suas considerações relativas às novas expressões microbianas davam ensejo a certas indagações. Né? Porque lá no parágrafo ele fala de todos os micróbios, né? As bactérias que causam a febre tifoide, que causam a lepra, que causam a tuberculose. Então, comparando com as bactérias psicológicas. Então, ele está falando aqui que dá novo ensejo. Como encarar o problema das formações iniciais? Enquadrava-se a afecção psíquica, ou seja, os transtornos psíquicos, no mesmo quadro sintomatológico que conhecera até então para as enfermidades orgânicas em geral? Será que aqueles distúrbios da mente eram o que ele tinha estudado quando médico, encarnado na Terra? Haveria contágio das moléstias da alma? Então, André Luiz começa se existem esses micróbios psíquicos, então deve ter contágio das moléstias da alma, né? E aí a gente traz um livrinho pequeno, mas riquíssimo, de Emmanuel, chamado Pensamento e Vida. Recomendo, leiam. Pensamento e Vida. Falando que o pensamento estipula a vida que nós temos. O capítulo 8 desse livro é chamado Associação. Nesse capítulo 8, Emmanuel fala para a gente o seguinte: se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão
segundo os princípios da afinidade. Então, nós estamos em comunhão com todos os pensamentos que nós nos afinamos. Se nós estamos com pensamento sadio, estamos em comunhão com pensamentos sadios e recebemos eflúvios de pensamentos sadios para nós. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres da associação, esse tipo de associação. Então, quando André Luiz pergunta, haveria contágio de moléstias da alma? Então, o que é isso? Se eu estou com o meu espírito, com uma energia vibracional baixa, eu estou em comunhão com irmãozinhos com a mesma sintonia. Então, estou recebendo o quê? Micro-organismos psíquicos destes irmãozinhos que se concatuam com o meu, na mesma frequência vibracional. Veja, eles não estão me invadindo. Eu que estou invadindo a frequência deles. Então, sim, as doenças da alma têm, sim, o seu processo de contágio. Tem, sim, o seu processo de contágio, pessoal. Por quê? Porque nós nos afinamos nessas regiões. Então, por isso, a Adriana falou para a gente, orai e vigiai. Nós temos que preocupar com vampiros. Não, são irmãozinhos deficitários. Não temos que preocupar, temos que ter amor. Temos que exercer o nosso estudo, porque nesse estudo que nós estamos exercendo, os nossos irmãozinhos estão sendo tratados espiritualmente, muitos deles trazidos até nós pela espiritualidade amiga, para que possam participar dessa nossa conversa, dessa nossa energia vibracional do bem. Então, eles se contagiam por essa energia do bem. Então, nós temos que preocupar em nos tratar. Nos tratando, nós estamos tratando aqueles que nós encontrarmos pelo caminho. Certo? Então tá, então vamos continuar, se ninguém tem mais nenhum comentário. E aí ele fala, e seria razoável que assim fosse na esfera onde os fenômenos patológicos da carne não mais deveriam existir? Ou seja, o âmbito do espírito, né? A contaminação. Aí ele vai e fala, afirmar a Virchow que o corpo humano é um país celular, em que cada célula é um cidadão, constituindo a doença um atrito desses cidadãos, provocado pela invasão de elementos externos. Então aqui a gente precisa parar. Sempre quando André Luiz, Emmanuel traz esses irmãos da antiguidade, colaboraram conosco pela progressão, pelo progresso da humanidade, material e espiritual, é que ele quer que nós paremos e refletimos sobre o que esses irmãos trouxeram, porque assim nós estamos nos conectando com a vibração criacional deles. Então aí, André Luiz, ele fala de todos aqueles cientistas, né, que descobriram aqueles micro-organismos, Koch, Hansen, né, Ebert, Lofts, os cientistas que descobriram os micro-organismos receberam o nome dele. E aqui ele está trazendo um Virchow para a gente, falando sobre a teoria celular. Então, nós somos, né, eu já falei várias vezes, um aglomerado de células. O nosso corpo são trilhões de células. Nós até comparamos com o macrocosmo, né? O macrocosmo tem trilhões de galáxias, a mesma ordem de grandeza do nosso número de células. Então, nós temos trilhões de células. Então, Virchow, aqui André Luiz está comparando, Virchow, que cada célula do nosso corpo é como se fosse um organismo vivo. Quando esses organismos vivos entram em colapso entre eles, estabelece a doença. E aí nós devemos lembrar que esses irmãozinhos, Virchow, por exemplo, para nos trazer a ideia de que nós somos constituídos de células, vários outros irmãos precisaram de contribuir nessa ideia. Então vamos relembrar como que foi o processo de descoberta das células.
isso foi muito importante para nós conhecermos a nossa própria biologia, a microbiologia, né, disso tudo que o André Luiz está falando com a gente. Isso tudo começou, pessoal, em torno do século XVI, no ano de 1590, na Holanda, tinha um pai e um filho que faziam lentes, estava começando a descobrir as lentes para óculos. Isso lá em 1590, no final do século XVI. Eles fazendo lente, aí para fazer óculos, e eles descobriram o seguinte: se eles pegassem e invertessem a lente e associassem uma lente uma com a outra, eles conseguiam ampliar a imagem, a associação de duas lentes, lá em 1590. Mas eles relataram, se a gente associar essa lente invertida, a gente amplia a imagem. Como é que é? Uma lente ela é côncava, né? Casquinha de ovo. Se eu coloco as duas lentes juntinhas, ela vai ampliar a imagem. E aí, no final de 1590, passou em torno de 70 anos com essa ideia, e aí um cientista, pesquisador, astrônomo chamado Robert Hooke, e esses cientistas eles viajavam tudo, né? Na astronomia, na medicina, na física. E esse Robert Hooke, ele pegou essas lentes associadas desse pai e desse filho, né, que é chamado de Zacarias Janssen e Hans Janssen, esses dois, pegou as lentes, inverteram e começou a analisar a casca de árvore, que era mais grossa, né, e a lente não era muito boa, e visualizou que nas cascas de árvore, quando levava nessas lentes, via espaços vazios. Essas cascas eram formadas de espaços vazios e delimitados por uma estrutura grossa, que era a celulose da árvore, delimitando. Então, esses espaços, ele chamou de célula de cadeia mesmo, porque é espaço vazio. Cell em inglês, veio o nome célula. Então, célula seria esses espaçozinhos vazios que Robert Hooke observou. Então, aí lançou a origem da célula, a informação sobre a célula, que seriam esses espaços vazios, em 1665. 9 anos depois, veio um cientista e aperfeiçoou esse microscópio de Zacarias Janssen, chamado de Anthony van Leeuwenhoek, da Holanda, também. E aí vieram somente 2 séculos, praticamente depois, utilizando esse microscópio novo. Então, veja, 2 séculos, 200 anos foram necessários para que 2 cientistas da Alemanha, chamados Schwann e Schleiden, em 1830, formulassem, então, a teoria da célula, porque eles conseguiram, com o aperfeiçoamento de microscópio, através de Leeuwenhoek, observar uma célula realmente, porque Hooke viu espaços vazios, era onde as células já estavam mortas. Então, eles começaram a observar micro-organismos vivos na saliva, na água suja. Então, eles formularam a teoria celular. O que era a teoria celular? Que todos os organismos são compostos por uma ou mais células. E a célula, então, se todos os organismos vivos são compostos de uma ou mais células, porque as bactérias são unicelulares, alguns protozoários são unicelulares, nós somos multicelulares. Mas todo organismo vivo é composto de célula. Então, a célula é a unidade básica e funcional do nosso organismo, a célulazinha, né? E aí veio, então, Rudolf Virchow, que é um alemão. Veja, esses 2 cientistas são alemães também, e Rudolf Virchow também, alemão, e formatou a teoria celular, falando o quê? Uma expressão que é conhecida até hoje, em latim, omni cellula ex cellula. O que é isso? Uma célula vem de outra pré-existente obrigatoriamente, né? Então, Virchow, quando o André Luiz traz, né, que Virchow diz que o corpo humano é um país celular, então é fundamentado dessa formatação da teoria celular, descobrindo-se a célula, depois mostrando que a célula é a unidade, a menor unidade do organismo, e Virchow vai e fala que cada célula é originada de uma célula anteriormente pré-existente. Tá? Então, como nós somos aglomerados de células,
Se nós entramos em doença, as nossas células entram em atritos umas com as outras. Então é isso que o André Luiz está pedindo que nós relembrássemos. Ok? Ô Marlene, você achou que você ia ficar livre da teoria celular? Nem na doutrina espírita você fica livre, tá vendo? Estou adorando. Muito bem. Mas não sou eu que estou falando, viu? Não é o André Luiz, a culpa é do André Luiz, que era médico. Então vamos lá. Vamos continuar. De fato, fala André Luiz, a criatura humana, desde o berço, deve lutar contra diversas flagelações, porque ele está falando dos atritos entre as células, quando o corpo começa a ficar doente. Então, a criatura humana deve lutar contra diversas flagelações climáticas, entre venenos e bactérias de variadas origens. Como explicar agora o quadro novo que me defrontava os escassos conhecimentos? Eu fico muito emocionado nesse livro Missionário da Luz, porque eu sou microbiologista, e ele sempre fala de bactérias nessa obra. Então, eu fico muito emocionado. Eu e o André Luiz estamos assim, juntinho, nesse livro. Como explicar agora esse quadro novo que me defrontava os escassos conhecimentos, né? Não suptei a curiosidade recorrendo a admirar a experiência de Alexandre. Perguntei: ouça, meu amigo, como se verificam os processos mórbidos da ascendência psíquica, né? Então, o que é isso? As doenças psíquicas. Como que se verifica? Perguntando para Alexandre. Não resulta a afecção do assédio de forças exteriores? Ou seja, na doença, eu estou sofrendo, na doença psíquica, eu estou sofrendo influência de irmãozinhos que me mandam esses micróbios invasores? Não resulta, né, disso. É a viciação da personalidade espiritual que produz criações vampirísticas? Ou seja, sou eu que no meu processo de viciação do meu pensamento, ou seja, só cultivando o pensamento não nobre, é que estou favorecendo os irmãos vampiros? Ou que estas avassalam a alma impondo-lhes enfermidades, né? Nessa última hipótese, poderíamos considerar a possibilidade do contágio? O orientador ouviu-me atencioso e esclareceu. Primeiramente, a semeadura, depois a colheita. E tanto as sementes de trigo como as de escarracho, o que é escarracho? É uma grama invasora, nasce em qualquer lugar. Trigo é mais difícil, tem que alimentar. A grama invasora, escarracho, ela invade qualquer lugar à toa. Então, ele está falando, mesmo a semente de trigo, como essa semente de escarracho, dessa grama invasora, encontrado terra propícia, produzirão a seu modo e na mesma palca de multiplicação. Nessa resposta, a natureza ao esforço do labrador, temos simplesmente a lei. Então, nessa resposta da natureza ao esforço do labrador, temos simplesmente a lei. Você está observando o setor das larvas com justificável admiração. Então, você está observando o setor... Então, você está observando o setor das larvas com justificável admiração. Não tenha dúvida nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico. Antes da afecção, existe um ambiente. Então, antes de você adoecer, tem esse ambiente, seja o ambiente externo ou o ambiente interno. As ações produzem efeitos. Os sentimentos geram criações. Então, os pensamentos dão origem a formas e consequências infinitas, expressões, né? Então, o que é isso? O que ele está falando com isso? Os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. Se eu penso no bem, se eu formato a minha mente com pensamentos saudáveis, o que vai acontecer? O pensamento plasma. O próprio livro Pensamento e Vida fala que o pensamento é o plasma divino, né? Então, começa assim, o pensamento é o plasma divino. Então, o que é isso? Eu penso, eu plasmo as realizações. Agora, se eu penso, né, distorções da vida,
eu vou gerar formas distorcidas na minha vida acontecendo comigo. Então, o pensamento dá origem e consequência de infinitas expressões. Kardec, no livro Obras Póstumas, então o Pentateuco kardeciano, o próprio nome diz, é composto de 5 livros, né? Então, nós temos o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, lançado em 1857. Passou 4 anos depois, Kardec lança o Livro dos Médiuns em 1861. Para quê? Para solidificar os médiuns, né, que sofreram muito no lançamento do Livro dos Espíritos, para fortalecer esses médiuns. Depois dos livros do médium, aí tem condição de lançar a obra fundamental, o pilar, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, para ensinar o Espiritismo, a doutrina, ensinar os mandamentos do Cristo, né, em consonância com o Espiritismo. Depois tem a Gênese e o Céu e o Inferno. São esses 5 livros. Mas depois, quando Kardec falece, junta-se, então, as anotações de Kardec e lança-se uma 6ª obra como obra póstuma, pós-falecimento, que é chamado de Obras Póstumas. Nesse livrinho chamado Obras Póstumas, tem um capítulo chamado Introdução ao Estudo da Fotografia e da Telegrafia do Pensamento. Então, Kardec mostrou estudos sobre observação do pensamento, observação através da foto, né, e através da telegrafia, escrita através do pensamento. Então, nesse capítulo, ele diz o seguinte para a gente: um pensamento superior, bem pensado, se me é permitido servir-me dessa expressão, pode, segundo a sua força e elevação, impressionar mais ou menos homens que nenhuma consciência tem de se achar sob a sua influência. Então, se você tem um pensamento elevado, você conhece influenciar muitas e muitas pessoas pela força do pensamento que você desconhece essa força. E também, muitas vezes, aquele que o emite não tem consciência do efeito que o seu pensamento vai produzir. É um jogo constante das inteligências humanas, resultante da ação recíproca de umas sobre as outras. Juntai a isto a ação dos desencarnados e calculai, se puderdes, a alta potência dessa força, compostas de tantas forças reunidas. Se fosse possível pôr em evidência o imenso mecanismo que o pensamento põe em atividade e os efeitos que produz, de um para com o outro grupo, e, enfim, a ação universal dos pensamentos dos homens uns sobre os outros, o homem ficaria deslumbrado, sentir-se-ia amesquinhado diante desta infinidade de circunstâncias, diante dessa rede infinita, tudo ligado por uma poderosa vontade e agindo harmonicamente para um único fim, o progresso universal. Então, disso tudo que Kardec está mostrando para a gente é o seguinte: quando eu falo, pega a agenda, escreve, eu quero, otimismo operante, né? Eu quero isso para hoje. Fazendo isso, você está se comunicando com todas as redes de pensamentos que desejam a mesma coisa, encarnados e desencarnados. Gente, qual que é o alcance de uma rádio FM? Milhares de quilômetros. Se isso é criação humana, imagina o nosso pensamento que é a criação divina. Quanto que o nosso pensamento não atinge? Mundos, né? Sobe. Por isso que a prece sobe. Vai para lá para cima. Então, controlemos a nossa vontade, controlemos o nosso pensamento nas coisas boas, dignificantes, do bem. Nós vamos entrar em consonância com todos os irmãos encarnados e desencarnados para que se concretizem aquilo que a gente se projeta, desde que aquilo que a gente está se projetando seja o bom, o bem para todos, né? O bem para todos. Pois não, Kelly? Marco, uma dúvida. A questão do pensamento, né, positivo, né, que você tão bem explicou já desde o início nossos estudos, mas eu sempre me preocupo com aquelas pessoas que têm distúrbios psicológicos, né, que fazem acompanhamento, que são bipolares, são esquizofrênicas, né, tem ansiedade generalizada, TAG, né, que
eles acabam, em algum momento do tratamento, né? Alguns fazem tratamento, outros nem fazem, os gatilhos demasiado, né, em só pensamentos ruins. Sem querer, essas pessoas pensam em coisas ruins. Elas só pensam em coisas ruins na vida, né? Por isso que são tristes, né? E pensam em tirar a própria vida e tudo mais. Eu queria saber se porque tem pessoas que eu conheço que têm esses distúrbios, conhecem a lei, o espiritismo, e elas ficam mais angustiadas ainda, porque elas pensam assim, não é para eu pensar isso, eu estou pensando isso e eu estou atraindo isso. Aí eu quero saber o seguinte, a espiritualidade benfeitora, os mentores, neste momento, estão do lado dessas pessoas, ajudando, porque elas não pensam, elas sabem que não pode pensar, mas elas não conseguem, né? Por uma Sem questão dúvida. bioquímica. Sem dúvida. A espiritualidade luz está do lado, né? Está do lado. E a vontade, Kevin, a vontade, ela plasma situações, né? A vontade, ela abre portais. A pessoa está doente, mas ela quer se livrar daquilo, né? Ela quer se livrar daquilo, então ela atrai os espíritos de luz para poder auxiliá-la naquele momento, naquele ponto, naquele desejo que ela quer, né? Embora ela tenha uma desordem orgânica, né? Então ela tem a vontade. Então esse é um processo de aprimoramento mesmo, que é necessário para aquele irmãozinho, né? É necessário que ele valorize aquilo, né? Que veja como que é importante o ponto de equilíbrio, quando nós estamos em desequilíbrio, como é difícil de sair, então que a gente não se permita desequilibrar mais, né? Então a espiritualidade está ali ajudando, né? Porque Pois não. só para enriquecer mais um pouquinho o debate, eu conheço alguns pacientes, né, que eles, quando estão na crise, eles ficam assim, ó, eles chegam ao auge. Se eu fechar essa torneira e cair um pingo, minha mãe vai morrer. Então eles sofrem. Se cai um pingo, eles ficam loucos achando que vai morrer alguém. Eu vou fechar a porta e tenho que dar 20 passos. Se eles derem 21 passos, vai acontecer uma tragédia. Então, eles vivem nesse pensamento muito difícil, né? Que eles sabem que não é para eles pensarem isso, mas eles estão passando por uma crise. Né? Eles estão aparados. É a exacerbação, né, do pensamento doentio pela bioquímica desequilibrada, né? Mas isso aí acontece em graus menores durante o dia. Isso é só uma exacerbação. Durante o dia vem os pensamentos para a gente ruins. Pode acontecer isso. Pode ser aquilo. Normal. Então, o primeiro passo é a gente não se cobrar tanto. Entender que isso é normal na gente. Mas que nós precisamos entender que isso deve ser combatido. Precisamos entender isso, né? Que isso deve ser combatido. E quando os irmãozinhos carecem dessa facilidade de entendimento, os irmãos espirituais estão ali para assessorá-los. Nós, com as nossas orações, nós assessoramos os nossos irmãozinhos também. Né? Quando nós oramos, pensamos no bem, pensamos... Hoje eu estou pensando com o meu pensamento bacana, mas tem irmãozinho meu que está desequilibrado, né? Poxa, que meus irmãos espirituais consigam auxiliar aquele irmãozinho que não está conseguindo se elevar vibracionalmente. Recebem ajuda, né? Recebe ajuda. Agora é diferente nós estudando, saudáveis, e se permite, na hora que desliga o computador, desliga o celular do estudo, começa a pensar em coisa ruim, esqueceu, você teve a informação, você teve a chave, né? Não tem problema, desligou o computador, desligou o celular, acabou o curso de um pensamento ruim, normal, mas, opa, lembrou, o Marco falou, vou recitar o meu trechinho do Evangelho. Hoje vai ser isso aqui, vai ser a substituição, né? E assim a gente vai, tá? Então, entender que isso faz parte do nosso processo de aprimoramento pessoal, né? Alguém mais alguma coisa? Um comentário? Não? Então, vamos só dar uma continuadinha aqui para a gente poder finalizar.
Marco, Oi. tem só uma frase do livro Nos Domínios da Mediunidade, pelo Espírito de André Luiz. Uhum. Cristo é a meta de nossa renovação, regenerando a nossa existência pelos padrões dele, pelos padrões de Cristo. Reestruturaremos a vida íntima daqueles que nos rodeiam. Então, a nossa meta é seguir os passos do Cristo, né? Para Sem poder dúvida. a gente mudar esses pensamentos, né? O que Jesus faria no meu lugar, né? Só em você pensar em Jesus, caramba, ó, vai lá para cima. Aquela música que eu sempre falo, né? Do Padre Zezinho, né? Amar como Jesus Jesus. amou, né? Então é isso aí, é o nosso padrão, né? Pensou coisas fora daquilo ali, canta a música. Amar como Jesus amou. Pensou, canta a música. Né? E aí você já vai estar atraindo aqui os espíritos de luz para perto de você, falando o nome do Cristo, né? Atraindo a espiritualidade de luz. Né? E aí, para a gente poder finalizar, então, os sentimentos geram criações, os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões, no mal e no bem. Em virtude de cada espírito representar o universo por si, cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. Então, essa foi a nossa frase de hoje, né? Nós publicamos hoje. Cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. Então, para a gente encerrar isso, que tipo de força que nós estamos lançando na circulação das correntes da vida? Nós estamos atuando nas áreas de altas vibrações, lançando forças do bem, de benevolência para com todos, de perdão das ofensas, né? Então, é isso. Então, André Luiz, em outro livro chamado Libertação, capítulo 17, chama Assistência Fraternal. E ele fala para a gente finalizar o seguinte, que o pensamento é, sem dúvida, força criadora de nossa própria alma. E por isso mesmo é a continuação de nós mesmos. Através dele, do pensamento, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência, no bem ou no mal. Como o único objetivo do nosso estudo é atuarmos no bem, no caminho de Cristo, o nosso pensamento certamente está formatado para a direção do bem. Podem ter certeza disso. A espiritualidade que está ao lado de cada um de vocês, abençoando cada um de vocês, abençoando o lar de vocês, abençoando os familiares de vocês, está formatando o pensamento para que nós continuemos no caminho do bem. Isso vocês não precisam de ter sombra de dúvida. Basta que nós elevemos sempre o pensamento a Deus, exercendo a primeira grande lei divina. Então, finalizando o nosso encontro de hoje, a gente convida a nossa querida Bianca para poder proferir a nossa prece de encerramento. Boa noite. Vamos lá. Vamos agradecer nosso Mestre Jesus, nosso Pai de bondade, tão misericordioso, agradecer nossa Sagrada Mãe Maria, cheia de graça, de amor por todos nós. Gratidão por mais um momento de aprendizado, momento de luz, onde a gente permite que o divino que habita em cada um de nós possa se manifestar com mais intensidade, com mais amor, preenchendo não só os nossos corações, mas os nossos pensamentos, né? De energia de amor, de compaixão. Vamos agradecer também a falange de bons espíritos que nos acompanham, nossos amigos espirituais, nossos irmãos, que se fazem presentes também no nosso estudo, no nosso
os nossos queridos mentores, né, que sempre muito fiéis a nós, nos ajudando, nos intuindo sempre nas boas ações, né, no caminho do bem, que a gente possa, com todo esse conteúdo de ensino nessa vida, né, nesse presente que é a nossa vida, poder estar reencarnados aqui, que a gente possa não desperdiçá-la, que a gente possa contribuir aí para o progresso do nosso planeta, praticando sempre o bem, irradiando boas energias, principalmente aos nossos irmãos mais necessitados, encarnados ou desencarnados, e que as dores deste mundo, né, estamos no mundo de provas e expiações ainda, que essas dores elas se dissipem, que elas sejam transmutadas em muita paz, em muita energia de felicidade, mesmo que aos poucos, mas sempre, sempre, todo dia, com bons pensamentos, que o amor fraternal ele vença sempre, que ele seja sempre maior do que qualquer tristeza. Abençoa, Mãe Maria, Mãe querida, abençoa nossas vidas, nossos lares, nossos amigos de caminhada, nos ampare no teu colo de amor, Arcanjo Miguel, nosso fiel escudeiro, nosso guerreiro da luz, nos ajude a termos força de prosseguirmos nessa caminhada que é rumo à angelitude, sim. Corta tudo, Senhor, tudo que há de negativo acima das nossas cabeças, abaixo dos nossos pés, do nosso lado direito, do nosso lado esquerdo, à frente e atrás. Nos conduza no amor e no bom combate. Que as nossas armas sejam sempre a de muito amor, justiça e caridade. Apelo à Mãe Divina. Mãe Divina, pura e caridosa, vinde em nosso auxílio. Mãe Divina, santa e amorosa, vinde em nosso auxílio. Mãe Divina, mansa e humilde, vinde em nosso auxílio. Derramai vossas graças abundantes em todos os vossos filhos e filhas da terra. Vinde e socorrei-nos em nossas dificuldades. Banhai-nos com vossas santas virtudes. Mãe Divina, elevai nossos corações e nossas mentes com vossa consciência pura e santa, que transcende as ideias e ilumina todas as manifestações. Mãe Imaculada de Deus, Rainha do Universo, queremos auxiliar a realização da grande obra do Pai na Terra e para isso pedimos, dai-nos a plena compreensão de que Deus habita em nós, em vós e em todos os seres. Nós vos agradecemos, Mãe Divina, à luz de vossa dispensação. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Bianca, pela prece de finalização maravilhosa. Obrigado, Bianca, pela leitura do exórdio. Obrigado, Bianca, pela prece de início. A todos pela participação. Na próxima quarta-feira de cinza, estaremos todos aqui conectados em luz para mais um encontro. Desejamos um excelente feriado de carnaval, descanse bastante, orai e vigiai. Um abraço a todos e até
Até a próxima quarta. Tá, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.